Você quer ganhar dinheiro até mesmo dormindo, enquanto o seu dinheiro está trabalhando para você investido em boas empresas com potencial de valorização e que vão pagar bons dividendos? Então esse vídeo é para você, porque nesse vídeo eu vou te passar duas ações de boas empresas com potencial de valorização e que podem pagar grandes dividendos. Mas antes, roda a vinheta. Escalador ou escaladora? Investir em ações de boas pagadoras de dividendos não é só buscar por ganhar mais dividendo. É também você escolher ações de boas empresas. Empresas com forte geração de caixa, com controlado nível de endividamento, que tem boas margens, afinal, o dividendo é parte do lucro, é distribuição de parte do lucro da empresa. Então, para ela ser uma boa pagadora de dividendo, ela tem que ser uma empresa lucrativa, tem que sobrar bastante dinheiro para ela pegar parte desse dinheiro e poder distribuir tranquilamente para os seus acionistas. Então, investir, buscar empresas que pagam bons dividendos, é também você fazer boas escolhas para os seus investimentos e ter uma carteira que tem potencial de valorizar bastante o seu patrimônio, te retribuir com grandes dividendos, aumentar o seu fluxo de renda passiva e ainda te dá tranquilidade ao longo do tempo para você não perder noite de sono por causa das oscilações do mercado. E nesse vídeo eu vou te falar duas empresas e os motivos delas terem grandes potenciais de pagamento de ótimos dividendos ao longo dos próximos meses. E vamos para a primeira ação. A primeira é a Klabin, código na bolsa KLBN11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 21/4/2023, a Klabin as ações da Klabin estão com preço de R$ 18,55. E por que ela é a primeira opção? Atualmente, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papel do Brasil. E ela tem uma vantagem. Ela trabalha vertical na sua cadeia de valores. O que significa isso? Ela trabalha em todas as etapas, desde a produção até produção de papel e também exportação de celulose, da commodity. E isso dá uma flexibilidade muito grande para suas operações, porque quando no Brasil a economia está aquecida, né, o mercado está comprando, está produzindo e está vendendo, ela pode focar a sua produção para o mercado interno. Então ela produz muito papel, papelão, enfim, todo esse tipo de produto e vende no mercado interno. Agora, quando aqui não está muito aquecido ou a commodity, o preço da commodity de celulose para exportação está alto, ela pode também reorientar a sua produção e focar na exportação da celulose. E assim ela tem essa flexibilidade que ajuda muito ela a manter a estabilidade e o crescimento das suas receitas. Mas vamos entender alguns dados da Klabin mais a fundo. Escaladora ou escaladora? Já estou aqui no Status Invest, pesquisei por Klabin e o preço atual está de R$ 18,58. Acredito que eu falei 18,55, mas na verdade R$ 18,58 no fechamento do dia 21. E ela está com dividend yield de 7,96. E você olhando fala, mas Léo, tem empresas que pagam mais, que estão pagando mais. Sim, mas vamos entender alguns motivos. A Klabin passou por um grande momento, por um período longo de grandes investimentos para aumentar sua capacidade de produção. Tem um projeto chamado Puma 2, que já concluiu a primeira etapa e está em mais de 80% concluído da segunda etapa. E isso aumentou muito o potencial de produção e capacidade de geração de receita da Klabin. E a gente pode entender esses dados analisando alguns indicadores da Klabin. Pegando o indicador de dívida líquida sobre EBITDA e olhando para o histórico, veja bem, de 2015 para cá, ela passou por um período de maiores níveis de endividamento. Por quê? Justamente por causa desses investimentos maiores. Ela investiu forte para aumentar sua capacidade de produção. Empresas de papel e celulose normalmente precisam de indústrias grandes, maquinários, muita área, muita construção, e isso exige capital investido. Então ela investiu, tinha um nível alto de endividamento e agora a gente percebe que foi controlando. Em 2020 chegou a aumentar um pouco, mas porque foi um período que, pelo fechamento, né, pela quarentena, muitas empresas foram fortemente impactadas, as de papel e celulose não foram diferentes, e só que agora já vem para um nível mais baixo de novo.
Então, o endividamento está controlado, significa que ela está concluindo os projetos que ela começou. E aí, escaladora ou escaladora, é importante entender se esses investimentos vão trazer resultado de fato, porque não adianta a empresa só investir, isso precisa ser mostrado em números. E o que a gente vê na receita líquida da Klabin dos últimos 10 anos é que sim, isso vem dando resultado. Por quê? Olha a escadinha do crescimento da receita. Então, isso mostra que a empresa está conseguindo vender cada vez mais e continuar crescendo. Isso é extremamente importante para qualquer empresa, para qualquer bom investimento. E não basta só ela vender, tem que fazer sobrar parte do dinheiro. Só que quando a gente olha para as margens da Klabin, olha só, a margem líquida da Klabin atualmente está em 23%. Isso é ótimo. Então, quando você encontra uma empresa que está com a receita crescendo, está cada vez abraçando mais mercado e está com uma boa margem, significa o quê? Que vai sobrar lucro e cada vez esse lucro está sendo maior. E o lucro sendo maior, os dividendos tendem a aumentar também. Então, se avaliarmos o histórico de dividendo da Klabin, do Dividend Yield, a gente percebe que de 2020 para cá ele vem aumentando e a expectativa é que esse aumento continue nos próximos meses, nos próximos anos. E como que você aproveita da melhor maneira isso? Comprando ainda enquanto ela está em preços atrativos para maximizar o seu dividend yield. E por fim, além de tudo isso, se avaliarmos o indicador de preço, PL, o que nós percebemos é que o PL atual está em 4,45 e comparado com a média histórica, é um dos menores patamares. Então isso coloca a Klabin como a nossa primeira opção. E aí, escalador ou escaladora, eu gostaria de saber, você tem Klabin na carteira? Comenta aqui para mim. E antes de falar a segunda ação, um ponto, se você não curtiu esse vídeo ainda e está gostando, deixa seu like, isso ajuda muito o YouTube a entregar para mais pessoas e eu vou entender que você está gostando do conteúdo para eu produzir mais conteúdos assim. E se você não está inscrito no canal também, se inscreva. Toda quarta às 19h30 eu dou uma aula ao vivo e gratuita aqui no YouTube falando muito sobre finanças pessoais e investimentos. Então se inscreva para você ser avisado, ativa o sininho e bora para a segunda opção. Nossa segunda ação, escaladores, atua no segmento, talvez o segmento mais conhecido e buscado por quem gosta de dividendos, que é o segmento de transmissão. Ela tem uma parte das suas operações na geração também, mas ela atua com mais força, com mais intensidade na transmissão de energia. Empresas desse segmento costumam ter grande previsibilidade da receita, forte geração de caixa e ótimas margens. E com essas características, a empresa tem um grande potencial de ser uma ótima pagadora de dividendo. E nesse caso, eu estou falando da Alupar, código ALUP11, ALUP11. Atualmente, a Alupar tem 30 ativos e tem 7.964 quilômetros de linha de transmissão. Além disso, ela tem 42 concessões de transmissão de energia, ou seja, são lotes que ela ganhou nos leilões, construiu toda a linha de transmissão e hoje, entrega essa disponibilidade. O mais importante de uma transmissora de energia, de uma transportadora de energia, ela não depende exatamente da quantidade que vai passar, porque pode acontecer uma crise hídrica, pode ser que o país entre numa recessão, ela ganha através da disponibilidade da linha. Então, mesmo que não passe, mas se ela está entregando a disponibilidade prometida no contrato do leilão, ela vai receber. E por isso ela tem toda essa previsibilidade, essa receita que vai continuar e cada vez e com ótimas margens. E antes de olhar para alguns indicadores, eu vou falar para vocês 3 vantagens da Alupar que coloca ela como essa potência para pagar grandes dividendos nos próximos anos. E ainda com grande potencial de valorização pelo preço, você vai ver. Mas agora vamos falar das vantagens. A primeira vantagem são os contratos de longo prazo. Os contratos de concessão da Alupar são de 20, 25, 30 anos. Isso garante uma previsibilidade da receita muito grande. Além disso, a segunda vantagem, como eu disse, previsibilidade da receita e baixo risco operacional justamente pela estrutura desses contratos. Todos os contratos da Alupar são corrigidos através da inflação, ou pelo índice IPCA, que são a maioria dos contratos, ou pelo índice IGPM, o que garante uma proteção da sua receita ao longo do tempo.
E por fim, a vantagem 3, o vencimento dessas concessões. Os primeiros vencimentos estão a partir de 2030, então ela tem até 2030 para continuar arrecadando, além disso se preparar para conseguir manter, renovar esses contratos e buscar outros contratos também para expandir ainda mais as suas linhas. E aqui, escaladores, já estou no Status Invest, pesquisei por Alup 11 e olha só, ela tem um preço atual de R$ 26,25 no dia 21/4 e ela está com um dividend yield atual de 5,49. Mas, Léo, ela não é uma boa pagadora de dividendo? Então, vamos lá, e é assim que você entende sobre investimentos e faz bons investimentos. Não adianta esperar a empresa se tornar uma Taesa para investir nela, porque aí você pode ganhar boa parte dos dividendos, mas você não acompanha o período de valorização. A Alupar passou por um longo período de grandes investimentos no setor de transmissão. Ela ganhou os lotes no leilão e tinha que construir as linhas. E agora esse período de grande investimento já está reduzindo. Ela já está terminando e quase todos os lotes já estão em operação, o que vai potencializar a receita para aumentar e ela tende agora a se tornar boa pagadora de dividendo, porque a receita já estava entrando até, só que com os grandes investimentos, a maior parte do lucro ia para pagar as dívidas que são feitas nesse segmento, que todas as empresas fazem. E esse é um ciclo que a Taesa já passou, e por isso ela veio se tornou uma grande pagadora de dividendo, e agora ela vai passar por um outro período de grandes investimentos e até deve reduzir um pouco o nível dos seus dividendos. E a Alupar está no outro momento. Passou por esse período de grande investimento e agora tende a ter um grande lucro para distribuir parte disso para os seus acionistas. E para comprovar o que eu estou falando, escaladores, olha a escadinha de dividendos da Alupar nos últimos 5 anos. Então a expectativa é que isso continue crescendo cada vez mais. E um fator muito positivo também das empresas de transmissão são as ótimas margens. Então a Alupar está com uma margem líquida de quase 24%. E provavelmente ao longo desse ano e dos próximos essa margem deve aumentar, justamente por toda essa questão de operação. E por fim, outro ponto fortíssimo é o PVP abaixo de 1, PVP em 0,77. A Alupar talvez está no segmento mais perene da Bolsa de Valores, tem essa boa expectativa, está com toda a operação bem estruturada, organizada e o PVP, preço sobre valor patrimonial, está abaixo de 1. Aqui eu vejo um grande potencial de você estar com uma boa pagadora de dividendos, boa futura pagadora de dividendos e ainda comprando barato com um grande potencial de valorização. Essa dica vale ouro. Mas eu queria saber com você tem a Alupar na carteira? Deixa nos comentários aqui para eu saber. E escaladores, antes de concluir esse vídeo, alguns avisos importantes. Primeiro, utilize essas informações como uma orientação, como um norte para você estudar. Quando você entra na bolsa, tem mais de 600 ações, então você pode ficar perdido onde olhar, mas não é uma indicação de compra. Tudo depende da estratégia que você está usando, do seu perfil, do quanto que você já conhece sobre os investimentos e da estratégia que você tem na sua carteira. Talvez Klabin ou Alupar não faça sentido. Como você entende isso? Entendendo a estratégia que está montando e avaliando também. Então, use como norteador para facilitar e dar eficiência para os seus estudos, mas não como uma verdade absoluta. Não estou aqui para pregar verdade absoluta. Mas eu tenho essas duas empresas na carteira, então não estou falando algo que eu peguei no Google e estou passando para vocês. Minha pele está em risco também, está em jogo, tá? Mas eu acredito fortemente nesses dois cases. E se você já acompanha meu trabalho há mais tempo, entende a minha metodologia, né, sente confiança e quer se aprofundar, olha só, eu tenho minhas consultorias de investimentos, onde eu vou entender o seu cenário financeiro atual, quanto que você está investindo por mês ou pretende investir, se você já tem investimento ou não, e vou te orientar em todo o processo de estratégia de investimentos. Se você está começando do zero, a gente vai montar uma carteira do absoluto zero e vou te explicar vou te dar todo o direcionamento. E se você já tem uma carteira, vou avaliá-la para você, entender vou te mostrar o que está fazendo sentido, o que dá para melhorar e te ajudar a se orientar nos próximos aportes. Se você quiser conhecer, o link está logo na descrição desse vídeo. É só acessar
Tem toda a explicação da minha consultoria. Se você gostar do que você vê, se entender que faz sentido para você, realize seu cadastro na página, porque aí eu mesmo, Léo, vou entrar em contato com você pelo WhatsApp e vou estar te explicando melhor e entender também o que você está buscando, e talvez a gente comece uma grande parceria junto. Eu posso te ajudar a rentabilizar mais os seus investimentos. É só conhecer no link da descrição. No mais, escalador e escaladora, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal também e até a próxima.